Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja abundante em seu coração. É com alegria, é com satisfação que nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para trazer até você mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se você está conhecendo agora o nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se neste canal, deixe aí o seu comentário, o seu joinha, acione o sininho para que você receba as notificações do nosso canal. O nosso objetivo aqui é abençoar as vidas através do estudo da Palavra de Deus. Nós estamos estudando neste primeiro trimestre de 2020 a raça humana, origem, queda e redenção, e esta é a pré-aula de número 4, os atributos do ser humano. O nosso textuário está no Salmo 32, o verso 9, que diz: Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. E a nossa verdade prática faz questão de destacar que o homem é um ser espiritual, racional, livre e criativo. A nossa leitura bíblica em classe é o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 ao 10. Muito bem, queridos. Para nós iniciarmos aí o primeiro ponto da nossa lição, faz questão de destacar que o homem é um ser espiritual. E para elucidar aí esta afirmação, eu trago aqui como sugestão aos professores aplicar um texto que está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Mas eu sugiro utilizar a versão Almeida atualizada, a versão ARA, que traz esse texto melhor traduzido. Diz assim: Tudo fez Deus formoso em seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. A outra versão diz mundo, mas esta versão aqui é melhor traduzida e diz eternidade. Então, a Bíblia está falando aqui em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e é por isso que todos nós temos este anseio pela vida eterna. Até mesmo aqueles que ainda não passaram pelo processo do novo nascimento, até mesmo aqueles que ainda não conheceram Jesus Cristo como seu Salvador, eles têm lá no seu íntimo, no seu espírito, eles têm este anseio pela vida eterna, por conhecer mais. O que será de mim após a morte? Pensam eles. E há esses questionamentos, e esses questionamentos que há entre essas pessoas que ainda não nasceram de novo, é uma porta aberta para a evangelização, porque todo homem, reconheça ele ou não, ele tem uma necessidade de relacionamento com o seu Criador. É porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, esse é um ponto que você pode explorar. O espírito é a parte invisível do homem que, juntamente com a alma, compõe o homem interior. Então, eu já falei na aula de número 3, na pré-aula de número 3, que o espírito é a janela ou porta, como você quiser chamar, de comunicação entre o homem e Deus. Até mesmo aqueles que ainda não nasceram de novo têm esta porta ou esta janela, mas ela está fechada porque não tem comunicação, não tem acesso direto ao Pai. Quando o homem nasce de novo, o Espírito Santo, que é Deus, vem habitar no espírito humano, e esse tem a missão de controlar a alma e o corpo. É como uma janela aberta, destaquei isso na pré-aula anterior, como uma janela aberta para o céu, que dá condições do homem sentir a realidade de Deus e da sua palavra. O homem só vai reconhecer
que a palavra de Deus é poderosa e só vai entender que Deus realmente quer um relacionamento com ele e vai entregar a sua vida quando esta janela é aberta. É somente através do Espírito Santo habitando no espírito humano. Mas todo homem ele tem o espírito humano, então ele tem esta necessidade, este anseio. Então este versículo de Eclesiastes 3:11 não está tratando diretamente deste assunto, mas você pode muito bem fazer esta ligação, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, o anseio pela vida. O homem também é um ser racional. Então, no primeiro ponto, o homem é um ser espiritual. No segundo ponto, o homem é um ser racional. Vamos lá. Os animais agem pelos instintos. Não há razão em suas ações, mas o ser humano utiliza suas faculdades mentais que Deus lhe concedeu. Então, o animal sempre vai agir segundo o seu instinto. O animal ele não tem raciocínio. Os animais são irracionais, mas Deus criou o homem como um ser racional. Por isso, o que Deus espera de nós não é um ritual. Agora eu estou trazendo para o campo prático. O que Deus espera de nós não é um ritual, não é liturgia ou uma repetição adestrada. Por isso que quando nós louvamos e adoramos ao Senhor, precisa ser algo espontâneo e precisa ser algo que saia do nosso coração, da nossa mente, porque é um culto racional. Toda vez que alguém faz um ritual, é algo que ele só repete por repetir. Toda vida que alguém cumpre uma liturgia é algo que já está planejado, mas não sai daquilo. E Deus também não quer, de maneira nenhuma, que nós tenhamos esta repetição adestrada. Se adestra animais. Pensa bem nisso. Então, o nosso culto, ele é racional. É o culto da mente, é o culto da razão. Não pode ser algo irracional. É claro, queridos, que nós somos pentecostais. Nós temos a ação do Espírito Santo em nós. Nós profetizamos, há interpretação de línguas, há dons, mas tudo isso deve ser feito com ordem e decência. O Espírito Santo deve ter liberdade de agir, mas nenhum homem que está cheio, homem ou mulher, que está cheio do Espírito Santo, perde as suas faculdades mentais, de maneira nenhuma. Se alguém fizer algo exagerado, algo que não convém, e depois disser que estava cheio do Espírito Santo, isto não é verdade, porque não há possessão. Na nova aliança, onde nós estamos vivendo, não há possessão. Toda possessão no Novo Testamento é demoníaca. Então, o Espírito Santo ele vem habitar no espírito humano, mas nós não perdemos a razão. A alma, a mente e o coração continuam atuando, por isso que o nosso culto é o culto da razão, é o culto racional, conforme está em Romanos 12:1. Então, o culto que nós oferecemos a Deus é vivo, santo e é racional, com sentido e com entendimento. Abordando agora rapidamente o nosso textuário, onde o salmista diz: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Então veja aqui o conselho, aqui no Salmo 32, versículo 9, o texto principal da nossa aula, é que o salmista faz menção que o cavalo ele é sempre impaciente para avançar. Ele avança impacientemente e a mula normalmente se recusa a ir aonde deve. Então, tanto o cavalo quanto a mula são símbolos da teimosia e da insubmissão e da língua desenfreada do tolo. Olha só, o cavalo sempre impaciente, sempre atropelando as coisas, agindo antes da hora. E a mula muitas vezes se recusa a agir.
Então, esses animais, eles são símbolos da teimosia e da insubmissão e da língua desenfreada de quem? Do tolo. Então, há muitos que agem como se fossem um cavalo, como se fosse uma mula. Infelizmente, não quero que ninguém tenha a impressão que eu estou sendo pesado, porque eu estou utilizando o texto bíblico. O texto está sendo claro aqui para nós não sermos como esses animais. E há aqueles que simplesmente têm a língua desenfreada, que não tem limite, que precisa se colocar algo para prendê-la. Sobre isto, o apóstolo Tiago trata na sua carta, mas não é este o assunto da nossa lição agora, mas o assunto principal aqui é para nós não se comportarmos como animais, visto que nós temos a razão, visto que Deus nos concedeu inteligência para nós empreendermos o seu reino aqui na terra. Terceiro ponto, o homem, um ser sociável. Ninguém pode viver sozinho. Gênesis 2,18, Deus viu que o homem estava só e ele disse, não é bom que o homem esteja só. Então nós precisamos do nosso cônjuge, precisamos dos nossos filhos, parentes, amigos, igreja, etc. O homem é um ser sociável, então ele precisa estar vivendo em conjunto, vivendo em sociedade, trocando experiências para que ele cumpra o seu propósito. Detalhe importante é que a família, eu mencionei aqui cônjuge, filhos, a família, ela vem antes da sociedade, detalhe importantíssimo, e também do Estado. Vou repetir, a família vem antes da sociedade e do Estado, não se pode trocar esta ordem. A sociedade, o Estado, ele é formado por famílias e a família é a célula principal da sociedade. Sem a família não tem sociedade. Então, a primeira coisa, o mais importante é a família. A família é uma dádiva de Deus, é uma criação divina e são famílias que compõem a igreja, que compõem a sociedade, que compõem o Estado. A família é sempre em primeiro lugar. Nada no seu ministério, na sua vida, nas suas pregações, não importa que área que você atua aí no seu ministério, nada substitui o valor da família. A ideologia marxista, que está muito em voga hoje no meio cultural, na mídia, ela vem contra este princípio, propondo a extinção da família. Olha só, você que acompanha aí os meios sociais, você sabe muito bem a maneira como é divulgada a cultura marxista, a cultura de Karl Marx, e Karl Marx sempre pregou contra a família. E nós sabemos que se houvesse a dissolução das famílias, não haveria mais sociedade. Este, portanto, é um projeto do inimigo e é muito divulgado na mídia brasileira. Então, muito cuidado com isso, principalmente com o que os jovens estão aprendendo aí nas universidades, os meios de comunicações e principalmente com as crianças, porque as crianças normalmente já são doutrinadas nas escolas, principalmente escolas públicas, por esta ideologia marxista que deixa a família em segundo plano. A família é sempre o primeiro lugar. Em quarto lugar, nós temos a liberdade do homem. Deus não nos criou robôs programados antecipadamente, mas sim seres livres, dotados de inteligência, podendo escolher as suas ações. Glória a Deus por isso. Você não foi criado como um robô. Os seus movimentos, as suas ações, os seus projetos já programados anteriormente e você só cumpre isso. Não, de maneira nenhuma. Deus fez o homem livre e dotado de inteligência para ele tomar decisões. Deus colocou o homem no jardim, lá no Éden, e mesmo tendo a possibilidade de desobedecê-lo, Deus assim os fez. Eles tinham esta possibilidade de desobedecê-lo uma vez que eles
eram livres. E mesmo assim, Deus os fez e os colocou no jardim, no Éden. E mesmo depois da queda, Deus não tirou do ser humano o poder de escolher entre o bem e o mal. Por que estou ressaltando esse ponto? Porque há uma teologia, a teologia calvinista, que diz que após a queda o homem perde esta liberdade, ele não pode mais escolher nada, ele devido ao pecado que aconteceu lá no Éden. Então nada disso, mesmo depois da queda o homem tem condição de tomar decisões sim. Um texto que quero mostrar aqui está em Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Deus está falando com Caim e ele diz assim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, vírgula, mas a ti cumpre dominá-lo. Então é certo que quando Caim matou Abel, ele não fez isto mesmo sem querer. Não, o pecado estava à sua porta, mas ele tinha condição de escolher, de tomar um outro caminho. Fica bem claro neste versículo. Outro texto que quero ler aqui, de pós-queda, Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, olha só a palavra, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então a palavra de Deus deixa bem claro que mesmo pós-queda o homem não perde a liberdade de escolhas. Então essa teologia que foi ensinada por Calvino é uma teologia errônea, uma maneira equivocada de se entender a palavra de Deus. Deus não tirou a liberdade do homem de maneira nenhuma. O livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes, como dizem alguns grupos calvinistas. Então, eles partem desse princípio, que se o homem tem liberdade de escolha, então Deus não é soberano. Um exclui um outro. Nós estamos afirmando e mostrando pela palavra de Deus que não é verdade. Livre-arbítrio humano e a soberania divina não são excludentes. Não, Deus é soberano, mas o homem é livre. Deus é tão soberano que foi capaz de criar um ser livre, até mesmo que pudesse se rebelar contra ele mesmo. Assim ele também criou os anjos, e uma parte deles se rebelaram também, mas tanto anjos quanto o homem são seres livres. Deus é amor, é justiça e jamais escolheria um grupo para a perdição e outro para a salvação. Este não é o Deus da Bíblia, que já predeterminou, antes da fundação do mundo, um grupo para ser salvo, outro grupo para não ser. De maneira nenhuma, este é um entendimento totalmente equivocado. Este não é o meu Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, Ele amou a todos, e o sacrifício de Cristo está disponível a todo aquele que crê. E todo aquele que crê, confessar com a boca, crer com o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele morreu por seus pecados, tem a vida eterna, tem a salvação. Não há ninguém programado para a perdição ou para a salvação. A graça, ela é resistível. Sim, a graça pode ser resistida, porque Deus derrama a sua graça sobre todos, mas há aqueles que resistem. E a eleição dos salvos, ela é condicional. Deus chama a todos, mas nem todos responderão ao chamado do Senhor para a salvação. O último ponto, o quinto ponto, a criatividade e o trabalho. Um mito que se tem é que o trabalho surgiu devido à queda do homem. Mas isto não é verdade. O homem já trabalhava antes da queda.
Veja lá, Gênesis 2, versículo 15. Deus colocou o homem no jardim, no Éden, para que este cultivasse, lavrasse a terra. Então, esta fala, este conto de que o trabalho é fruto do pecado, é fruto da queda, não é verdade. O que acontece no capítulo 3 de Gênesis é que pós-queda, Deus diz ao homem que a terra, que antes só produzia coisas boas, agora produziria também espinhos, cardos, produziria ervas daninhas que faria com que o homem sofresse para cultivá-la. Então o homem comeria do seu suor, é isso que Deus diz ali no capítulo 3, mas já existia trabalho sim, antes da queda. O trabalho é uma bênção. Vemos homens se desenvolvendo, falando agora da criatividade, vemos os homens se desenvolvendo a partir de Gênesis 4 e 17. Então, vamos encerrar aqui com a criatividade humana. Enoque, que era filho de Caim, este é o primeiro Enoque, não confunda com outro Enoque que foi trasladado. Este é o primeiro Enoque, ele edificou uma cidade. Então, olha só, o ser humano aqui já utilizando a sua criatividade, edificou uma cidade. Nós temos um outro homem chamado Jabal, mais à frente, que criou as tendas e também iniciou a pecuária. É o homem começando a fazer os seus empreendimentos. Temos um outro, não vá confundir com o mesmo, chamado Jubal, e este criou a música. A música foi iniciada por Jubal. Temos também Tubal-Caim, que era ferreiro e artífice em bronze. Então, a partir daí, o homem passa a dominar esta arte do ferro e também do bronze. Deus nos capacitou com dons naturais também. Nós não temos somente dons espirituais, conforme está no Novo Testamento, mas nós temos os dons naturais e estes devem ser utilizados para servir à sociedade de modo geral. Então eu espero aí que esses minutos da pré-aula de número 4 sirvam para que você possa aí ter um ponto de partida na preparação da sua aula. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Olha só, não deixe de se inscrever. Se foi bom para você, inscreva-se no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e não deixe de orar aí pelo professor, pelo evangelista Márcio. Nós precisamos das vossas orações.